castigo, ele foca em quê? Foca em punir um mau comportamento. Mas ele não foca em desenvolver uma habilidade para essa criança agir de forma diferente. Teve uma teoria do século passado que defendia o condicionamento do comportamento. É a teoria do comportamentalismo, tá? Essa teoria, ela defendia que o comportamento, ele poderia ser condicionado por meio de estímulos. Ou seja, todas as vezes que a criança tinha um comportamento indesejado, um comportamento inadequado, deveria acontecer um estímulo negativo para acontecer uma associação de que toda vez que a criança tivesse um comportamento ruim, aconteceria também um estímulo ruim, uma consequência ruim. Então, haveria o quê? O condicionamento desse comportamento. Então, se a criança ela chegasse na escola, né, atrasada, ela já chegava sabendo que ela ia ter um estímulo negativo. Então, antes dela pensar em atrasar, em acordar um pouquinho mais tarde, ela já estava pensando ali na possibilidade dela receber a palmatória. Então, essa teoria, né, do comportamentalismo, ela veio de uma forma muito forte, né, no século passado, e ela foi muito fortalecida nas escolas, principalmente, né, pelo uso aí da palmatória, que a gente viu muito na geração dos nossos pais, mas ainda a gente pode perceber professores que carregam varinha na bolsa, professores que utilizam ainda algumas estratégias baseadas nessa teoria, e também pais e mães, por não conhecerem, né, outras estratégias mais atualizadas, ainda se baseiam nessas estratégias do século passado, tá bom? E qual que é o grande problema dessa teoria, né? Essa teoria do comportamentalismo, o próprio nome diz, é uma teoria que se baseia no comportamento. Então, realmente, tiveram lá vários estudos que comprovaram que quando houvesse, né, um estímulo negativo, a tendência é que aquele comportamento ele não se repetisse ou que ele diminuísse de alguma forma. Mas qual que era o grande problema dessa teoria? Que hoje novas teorias já jogam essa teoria do comportamentalismo por terra, justamente por essa questão de que o único foco dessa teoria era o comportamento. Essa teoria não levava em consideração aspectos como cognitivo, como aspectos de aprendizado, como aspectos emocionais da criança. Então, imagina, toda vez que essa criança recebia uma punição, um estímulo negativo, o foco era apenas no comportamento. Mas não existia nenhum olhar cuidadoso para o aspecto cognitivo dessa criança e para o aspecto emocional também dessa criança. E hoje, em pleno século XXI, né, nós temos inúmeras teorias que defendem, né, que a gente precisa educar a criança, disciplinar uma criança, olhando, né, todo o seu contexto como ser humano, tanto o aspecto emocional, cognitivo, social e não somente comportamental. E eu sempre falo também que castigos são o quê? São verdadeiros tiros no pé. Por quê? O que acontece, né? Uma grande armadilha aqui do uso do castigo. O uso do castigo, ele promove com o tempo, né, uma fraqueza nessa estratégia. Porque o que acontece? A criança, ela deixa de se comportar ou deixa de ter aquele comportamento inadequado. Por quê? Qual que é a motivação dela não se comportar assim? Por medo. Ela tem medo de ser punida, ela tem medo de perder algo que ela gosta, de perder um privilégio, ou mesmo medo da dor, né? Muitas vezes o castigo ele também pode ser aquele castigo físico, de palmadas, de alguma forma que afeta o físico da criança. Então, essa criança, muitas vezes, a motivação para ela não se comportar daquela forma, ou parar aquele comportamento indesejado, é justamente o medo de ser punida, o medo de ser castigada, ou até mesmo o medo da dor, né? E com o tempo, qual que é o grande problema dos castigos? O grande problema é que a criança cresce, né? A criança cresce e com o tempo o castigo ele vai perdendo ali a sua força. Porque chega uma hora que a criança que ela é castigada com frequência, ela desenvolve o que as pesquisas já chamam, né, de um sentimento de retaliação, um sentimento de vingança, um sentimento de injustiça.
Porque toda vez que essa criança erra, ela está sendo apenas punida. Ela não está sendo ensinada a fazer diferente. Então, essa criança começa a desenvolver um sentimento que, peraí, ganhar a disputa com a minha mãe é mais importante do que ficar sem o celular. Então, chega uma hora que você utiliza castigos com o seu filho de uma forma frequente e o seu filho vai crescendo, vai amadurecendo, ele vai perdendo o medo, perdendo aquele sentimento ruim, né? De que, não quero ficar sem celular, eu não quero ficar sem tablet. Chega uma hora que ele se acostuma com o castigo. E isso é uma grande armadilha, tá? Porque chega uma hora que a criança se acostuma com o castigo e quando a mãe fala, olha, não vai fazer isso não? Olha só, então vai ficar uma semana sem celular. Não vai fazer isso aqui que eu tô mandando não? Então você vai ficar tantos dias sem tablet. Então é quando a criança, ela simplesmente olha para a mãe e ombrinho para ela do tipo, tô nem aí. Eu fico sem celular, eu fico sem o tablet. Então vencer a batalha para essa criança se tornou algo muito mais importante, porque com o tempo a criança ela vai se acostumando com o castigo, tá? Por isso que eu sempre falo aqui, que a criança ela tem, né, essa percepção, às vezes a gente tem essa percepção de que castigo funciona, mas funciona a curto prazo. Funciona enquanto a criança ali ainda às vezes está um pouco imatura, não tem muita maturidade ou ainda está muito pequenininha e você castiga, você ameaça, a criança vai lá e responde. Mas a gente paga um alto preço por isso. Um preço de não ensinar para a criança a fazer diferente.